Bom pra lá, dia! Agora sim, obrigado pela espera. Nós vamos começar o nosso evento, o último evento do ano aqui em Lisboa. Eu sou o William Ferreira, sou diretor nas nossas operações no Brasil e aqui em Portugal também. E estamos mesmo muito entusiasmados com a temática. A gente já vem falando sobre, a gente vem descobrindo muita coisa sobre inteligência artificial no marketing, na pesquisa de mercado, no atendimento ao consumidor. Algumas dessas coisas já viraram produtos, outras já estão nos nossos clientes, muitas ideias ainda surgindo e... E vai ser um prazer compartilhar isso com vocês. Nós já estamos aqui em Portugal desde 2007. A eLife acabou de completar 20 anos no Brasil. É uma bagagem aí enorme de monitoramento de redes sociais, entendendo pesquisa, entendendo o comportamento do consumidor. E acho que tudo isso desenvolveu o que a gente vai compartilhar com vocês aqui hoje. Eu vou apresentar junto com o Jairson, que é o nosso CTO, é a pessoa que dirige todas essas ideias aqui no grupo eLife. E depois nós vamos ter, ao final, uma mesa redonda aqui com dois colegas nossos, também clientes, para discutir um pouco mais sobre como que essa realidade dos multi-agentes ou dos agentes inteligentes estão sendo desenvolvidas dentro das empresas aqui em Portugal. Eu acho que essa é uma pauta legal para discussão. Por favor, fiquem à vontade para nos perguntar. Eu acho que a gente não precisa seguir uma ordem muito lógica de perguntas ao final. Se você tiver realmente uma questão, pode colocar. A gente vai mesmo tentar tirar essa temática de vocês e não da gente. Aqui vai ser só uma provocação, mas queremos mesmo a participação de vocês, seja durante a nossa apresentação ou durante a mesa redonda com os nossos convidados, ok? Por favor, Jair. Perfeito, William. Obrigado. Obrigado a todos, mais uma vez. Em nome da eLife, agradeço a presença de vocês. É sempre bom a gente fazer esse evento. Eu tenho, acho que é o segundo evento de Lisboa que a gente faz em dezembro, mas a gente vem fazendo eventos desde 2007. Muita gente eu já conheço pessoalmente. E hoje, como o Will falou, vai ser um pouco diferente, porque é uma área muito nova. E é uma área que a gente, inclusive, lê nas revistas de negócio, que está sendo desenvolvida não por TI, mas por vocês, né? Pelo pessoal do marketing, pelo pessoal de operações, pelo pessoal de gestão, porque cada um de vocês está a utilizar essa tecnologia de uma forma diferente para melhorar processo, para melhorar resultado, para melhorar a produtividade. E esse evento a gente gostaria que fosse um pouco diferente, no sentido de que vocês, de fato, se quisessem, dessem os depoimentos de vocês. Nós convidamos dois colegas, né, do mercado que vão se juntar a nós daqui a pouco. E a nossa primeira etapa é mostrar um pouco o que nós fizemos esses últimos 2 anos dentro da eLife, né, pensando o negócio da eLife, pensando o negócio dos nossos clientes, junto com as tecnologias que todo mundo hoje já conhece, as tecnologias de LLM, né, ou seja, as tecnologias de Natural Language Processing, que hoje praticamente, imagino que todo mundo aqui na sala já utiliza diariamente, ou pelo menos já utilizou, já teve a curiosidade de perguntar alguma coisa. É quase é tão popular como um Google hoje dentro do meio corporativo. Então, a ideia inicial aqui é a gente definir o que é agente, né? O que é um agente inteligente, o que é que a gente entende por agente inteligente. Vocês vão ver que é uma definição muito básica, muito simples, né? Então, acho que a minha missão aqui nessa conversa é deixar todo mundo no mesmo conceito, na mesma página, para a gente entender o que é que a gente fala sobre, o que é que a gente entende sobre o que é um agente inteligente. Em seguida, a gente passa para algumas aplicações que nós desenvolvemos e estamos desenvolvendo dentro da eLife para nossos clientes, para que depois a gente abra para o que a gente chama de Agentverse, né? O universo desses agentes todos que a gente pode criar nos próximos anos. Então, só para dar uma geral desse movimento lá fora, né? Há 2 anos atrás a gente começou a ouvir falar de GPT, de IA, de GPT, de IA, de LLM, IA, GPT. Né? Então esse era o léxico de 2 anos atrás.
esse ano de 25 que virá, a gente vai começar a ouvir cada vez mais a palavra agente. Né? Então, a Microsoft, essa é uma foto, por exemplo, da Microsoft do evento de 10 dias atrás ou 15 dias atrás. A Microsoft apresentou ao mercado a infraestrutura deles de agentes. Ou seja, há um ano atrás eles chamavam somente de Copilot ou Copilot Studio. Agora eles já mostram que por trás existe uma arquitetura completamente baseada em agentes, né? Em agentes ou multi-agentes. A Salesforce, mesma coisa. O CEO da Salesforce falou assim, Microsoft Copilot, eles não estão entendendo nada. Vem para a nossa plataforma, a gente vai lançar o Agentforce. Ou seja, o próprio nome agente, eles se apropriaram, né, e mudaram o produto de Salesforce. A companhia se chama Salesforce, mas mudaram o nome do produto que eles lançaram para Agentforce, que é basicamente um chatbot como a gente vendia desde 2016. Não mudou muita coisa não, se você vai lá cavar, não tem muita novidade. Mas a comunicação, como vocês sabem, é tudo. Então, eles entraram com força, né, sem trocadilho, Agentforce. O Google, Amazon também lançaram plataformas de desenvolvimento de sistemas multiagentes. Então, mais duas Big Techs entraram para valer. E a Meta, né, contratou alguém, se eu não me engano, da Salesforce, para tocar a área de multiagentes para venda a empresas corporativas. Então, se vocês virem aí, são provavelmente 7 ou 8 empresas que... 4 ou 5 grandes empresas que no mercado valem hoje provavelmente 80% da Nasdaq é representada por essas 6 ou 7 empresas, né? Ou seja, eles têm um poderio de capital jamais visto, né, em tempo algum da história, empresas de trilhões de dólares, de valuation de trilhões de dólares, e essas empresas, Amazon, Microsoft, Google, Meta e Salesforce, todas elas estão, parece que combinaram entre si, o ano de 25 vai ser o ano dos agentes inteligentes. Então esse movimento, agora nesse semestre, no final desse semestre, casou muito com o que a gente estava, nós, uma pequena empresa de tecnologia, estava a fazer dentro de casa. E não somente nós, como provavelmente 500 empresas de médio porte de tecnologia aqui na Europa e no Brasil e nos Estados Unidos, todos estávamos, na verdade, pensando a mesma coisa. Que com o poder que o GPT trouxe, né, para o mercado, trouxe para a computação, a gente pode começar a compor esse GPT, né, e começar a criar projetos mais complexos. Então aqui a gente vê de fato 25 como um ano que vai ser decisivo para as empresas olharem assim, peraí, mas esse pessoal está rodando a folha de pagamento, antes levava 10 dias para rodar a folha de pagamento, agora está levando 10 minutos. Esses relatórios que eu fazia, passavam 5 dias para fazer, agora estão sendo automatizados e entregues por e-mail. Então começa a se concretizar a promessa de que a IA vai ser tudo, a IA vai revolucionar, né? E agora a gente começa a ver o porquê e o como. Então essa é a principal motivação aqui do nosso encontro hoje, é a gente discutir esses motivos, esses processos e como isso está acontecendo e vai acontecer. Bom, então primeira parte, como eu prometi a você, vai ser rápida e indolor, vai ser a gente definir o que é um agente, né? Então eu gosto muito dessa frase, que é uma analogia aí do alemão, prompts are silver, né? Os prompts que a gente conhece tão bem são prata, e os agentes é que são gold, né? Então a gente passa da era do prompt, e aí eu vou só relembrar, para quem talvez não conheça a nomenclatura, o prompt é tudo que você escreve no GPT. Olha, eu gostaria que você buscasse na web os melhores vinhos de 2011 da região do Alentejo, né? E aí, isso aqui é um prompt. E aí eu dou o Enter e ele me traz, tá? Então isso é só para a gente relembrar, acho que todo mundo sabe, mas é mesmo aquele comando que a gente dá no GPT.
Só que o ChatGPT não é um chat. Né? Não é para perguntar só o horóscopo. Né? Ou para perguntar de vinho, ou para perguntar de filme. Né? O ChatGPT é uma plataforma. Então, quando a gente vira a chave, fala... o GPT, de fato, esse nome, ChatGPT, é um nome que é meio... nos leva a um caminho, né? Nos leva a um labirinto. É um chatbot, é uma coisa que eu interajo, né? E a gente perde de vista, eu acho que é um pouquinho culpa da OpenAI, perde de vista o real potencial do GPT como plataforma. Ou seja, a plataforma é um sistema computacional, né, que pode ser programado. Né? Ou seja, eu vou chegar no GPT e vou criar um programa que pode ser executado dentro de um ambiente, dentro de um browser, dentro do seu sistema, qualquer que ele seja. Então, a ideia aqui na verdade, o que é um agente? O agente é o GPT trabalhando, por exemplo, esse prompt simples do vinho para a gente 24/7. Então eu tenho esse prompt do vinho e ele vai recolhendo o vinho para mim. Né? Em Portugal não falta lançamento de vinho, toda semana tem lançamento de vinho. E eu vou recolhendo o vinho. Talvez eu queira checar as notas desse vinho na web. Então eu posso também escrever lá. E além do vinho, eu quero saber qual é o ranking dele na Vivino ou em outra plataforma. Né? Além disso, eu quero que você escolha um vinho que seja tinta roriz. E além disso, eu quero que esse vinho seja abaixo de 20 euros. Tudo isso eu construo num prompt e posso deixar 24/7 no ar. Então a ideia do agente é só essa. Foi simples e indolor a explicação, certo? Só para confirmar, então, o agente combina vários prompts. Será isso? E continua o ciclo de... Exato. Então, outro exemplo. Aqui um exemplo mais corporativo. Eu coloco, busque na web por 4 startups que produzem chocolate à base de outros insumos que substituem o cacau. Este foi um pedido de um cliente nosso. O cliente trabalha com chocolate no Brasil. Obviamente que ele trabalha com cacau, né? O Brasil sendo um dos maiores produtores de cacau do mundo. Mas ele observa o movimento do mercado de substitutos de cacau, porque o preço do cacau está como tudo, está indo lá para cima. E existem muitas startups na Europa, nos Estados Unidos e na China, na Austrália, trabalhando com outros insumos para produzir chocolate. E o que a gente fez para ele foi isto aqui e um passinho a mais que se chama loop, que é uma sequência repetitiva de ações. Então a gente pegou isto aqui, o prompt. Ops. Não tem um repeat? Não. Ah, não tem? Ah, tem, desculpa. E mandou repetir. É só isso. É o que se chama loop. Isso aqui é quase uma aula de algoritmo. Não sei se vocês já tiveram aula de algoritmo. Eu já fui professor de algoritmo uns 5 anos. Mas é basicamente isso. Ou seja, o loop é repetir essa instrução. E é só. Ou seja, hoje a gente sai da caixinha de TI. Né? Ah, é só TI que entende disso, que pode fazer isso. Não, qualquer um de nós hoje, né, o GPT, a NLP, né, o processamento de linguagem natural, nos dá a oportunidade de programar, de criar de fato os agentes. A única coisa que a gente ainda precisa, talvez, de TI é falar assim, não, bota isso aqui em loop. A gente bota em loop para vocês. Basicamente o que a gente está vendendo hoje é o loop. Basicamente isso, o resto é com vocês. Então, são quatro startups aqui. Hoje, esses caras aí podem alimentar uma base de dados, podem ir por e-mail, podem ir no WhatsApp, podem ir para qualquer canal. Mas o importante é que meu cliente ele vai receber a cada dia uma informação nova.
E só nova, porque depois eu posso criar um prompt melhor e falar assim, olha, o que tem no banco de dados não me informa mais. Então compare logo no banco de dados e veja só o que é novo. Né? Então inicialmente ele vai receber mais startups e depois isso vai caindo até que ele crie uma base de dados, mas ele tem o agente ali a buscar 24/7, porque a qualquer momento pode surgir uma startup na Nova Zelândia, na Argentina, né, em Portugal, que vai fazer chocolate com outro insumo. Então essa foi a missão que o nosso cliente deu. Então, uma definição muito, muito, muito simplória e simples mesmo para a gente levar daqui é que agentes são esses prompts em loop. É só isso. Né? Então, quando a Microsoft chegar, quando o TI chegar, quando a Salesforce chegar, você já sabe o que eles estão falando. Agentes são prompts em loop. Né? São programas de computador, porque no final essa linguagem natural, esse prompt, ele vai ser traduzido em ações digitais, em ações que são executadas, mas que hoje essas ações estão dentro do nosso... Nós podemos ser os donos dessas ações. A gente não precisa programar em Python, em JavaScript ou qualquer coisa. A gente escreve um prompt, coloca ele em loop e o resto é banco de dados, trafegar, botar no MailChimp, fazer uma interface com o WhatsApp. Então o resto são canalizações, né? É o dado sendo canalizado. A mágica mesmo acontece no prompt. Essa é a mágica que o Google, que a OpenAI, que a Meta, que a Microsoft vendem para a gente. A plataforma. A plataforma é o GPT. Né? É uma rede neural, não vou entrar em detalhes, mas é uma rede neural enorme, artificial, que consegue processar os prompts de maneira que a gente nunca viu. Né? Eu mesmo até hoje acho inacreditável essa tecnologia. Até hoje eu estudando as máquinas por dentro, é como se você visse um carro disparar 500 km quando você só andava de carroça. Essa é a sensação que eu tenho quando eu utilizo um GPT, né, da vida. Bom, mas para a gente não deixar tão simplório a definição, a gente pode dizer também que os agentes vão ser inteligências artificiais, né, ou inteligências sintéticas, como vocês quiserem, especializadas. Especializadas por quê? O prompt é especializado. Aquele prompt das startups dos insumos para chocolate especializa a minha inteligência para aquilo. Ele só faz aquilo. E ele é autônomo porque ele repete. Até que você mande parar. Mas ele é autônomo. Ele é autônomo como o Google é autônomo. O Google repete o web crawling para sempre. Está sempre buscando nova informação, arquivando informação e deixando essa informação disponível para o consumidor, para o usuário. O agente que a gente criou ali atrás é um agente que busca somente startups no Google, no Bing, onde for, ou até em bases de dados internas, né, fora da web. E ele busca enquanto nós quisermos que ele busca, 24/7. Então, por isso que são inteligências também autônomas. Importante lembrar, eu já disse isso, né, mas é importante lembrar que eles podem ler de bases de dados, ou de web, ou de qualquer tipo de dado, e eles podem escrever, porque, claro, se você quer uma lista de startups todos os dias e você quer que essa lista seja guardada num histórico para depois você consultar, é importante que os agentes eles tenham acesso a uma base de dados. Isso também é fundamental prover dentro de um sistema de agentes. Então, o famoso banco de dados que a gente já trabalha há 30 anos. E, last but not least, os agentes eles podem se comunicar com outros agentes. Por exemplo, essa lista de startups pode ser passada para um outro agente que vai se especializar em olhar o LinkedIn, em olhar o Crunchbase, em olhar bases de dados que estruturam a informação dessas startups. Quanto elas receberam de financiamento, quantos funcionários ela tem, quem é o CEO dessa empresa, quem é o CTO, qual é o país de origem, a cidade, etc, etc, etc. Existem informações estruturadas no LinkedIn, ou no Crunchbase, ou em outras bases de dados que são abertas, ou que podem ser assinadas, são fechadas.
Ou se tem matéria na Economist, se tem matéria no New York Times, se tem matéria no Público. Né? A gente pode criar novos agentes que trabalhem o resultado daquele. Então eu posso criar uma sequência de agentes, cada um especializado em uma tarefa. Né? E isso a gente consegue fazer sempre utilizando a mesma tecnologia, o prompt. Então eu escrevo o prompt, os engenheiros de prompt, aquelas pessoas que sabem escrever muito bem, sucintamente, assertivamente, são os melhores engenheiros de prompt. Porque eles fecham e especializam o agente, eles especializam aquela tarefa muito bem e a LLM não alucina, não se confunde, né, e entrega o melhor possível. Então, o mais importante de tudo isso é você escrever bem os prompts e testar, né, testar e testar. É isso. Era só isso de novidade teórica. Era o que é um agente, o que é que a gente entende como agente, o que o mercado entende como agente. Vocês vão ver 1000 definições, mas no final, talvez, uma boa definição para a gente levar é essa. É o loop do prompt, é o prompt em loop. É o prompt se repetindo 24/7. Basicamente, era a primeira parte da nossa mensagem. Falta a segunda parte. Então, claro. Pegando nessa definição, uma coisa que não foi clara para mim é este agente, estamos a falar dele nas plataformas de inteligência artificial já existentes ou em outras plataformas mais especializadas que vão surgir. Isso é que não foi claro para mim. Imagine que o GPT da OpenAI, o ChatGPT, é a plataforma, Certo. como o Windows é a plataforma dos programas. Então, eu vou poder criar agentes e dependo do GPT. Né? Eu dependo dele, não necessariamente dentro. Eu posso ter ambientes, por exemplo, a Microsoft começa a ter ambiente de ali automatizar alguma coisa no Excel, criar um agente ali no Outlook, dentro do ambiente deles. Então eu posso ter vários ambientes de criação, mas eu sempre vou depender de algum GPT, seja o da OpenAI, seja o da Meta, seja o do Google, seja o da Amazon, agora tem vários. Claro, e estas ordens são dadas sempre a partir da plataforma original, né? Para depois tenha impacto nesses Passam. ambientes. Flui. O que pode ser construído, por exemplo, a gente já tem construído um front-end simples para que você faça o loop. Certo. Então você escreve os vários agentes, os vários prompts e você dá o play. Certo. Mas é só um front-end, porque no final ele vai ser executado pelo GPT. Certo. Ele passa para o GPT. O front-end é só a interface, não tem nada. Ela não tem nada. Se não tiver o GPT embaixo, não funciona. Mas o loop, que é o que eu disse, o que é que a gente está vendendo? É o loop, basicamente. O loop vai ser um front-end que a Microsoft vai fornecer para o Office, que nós vamos fornecer para o Buzz ou para outras aplicações, e que a Salesforce, ou seja, todo mundo no final do dia vai ter que ter esse front-end. Bem ou mal vai ter que ter essa cola. Mas o importante é o GPT, é a plataforma. Obrigado. No vosso caso, você foca na API do GPT? Sim, hoje a gente trabalha mais com OpenAI, mas a gente pluga Llama que é da Meta, pluga Amazon, a gente ainda, não sei se a gente já fez teste, mas a gente faz teste sempre com Gemini, Llama e OpenAI. Em geral a gente tem usado OpenAI. E pode escolher qual é a Sim, porque é multiplataforma, né? O front-end ele vai lá e pousa onde utiliza a plataforma que quiser. É como o Windows e o Mac Não OS. aconselha um tipo de plataforma específica. Por enquanto, a gente está bem satisfeito com o OpenAI, com o ChatGPT. Uma questão à parte. O front-end, há pouco dizia que vai ser uma necessidade global, digamos assim, mas, por exemplo, a Microsoft vai ter um front-end também, por exemplo, e vai ser nessa lógica, ou seja, Sim. os desenvolvedores de software Sim. vão ter também o seu front-end. Sim, Para sim. fazer essa interação. Sim. Então, se você tem um sistema como o SAP grande, Neste né? momento ainda é não tudo- tem o seu, não é Não tudo tem o- clique. No vosso caso, vocês têm o vosso. Exato. Ainda está nessa fase de. Ou seja, não há um sítio onde eu possa ir buscar para começar a fazer essas experiências
domínio e a iniciativa. A Microsoft lançou aquelas coisas bem triviais, do tipo, resume o meu e-mail, escreve uma fórmula no Excel. Ela já tem isso, já lançou, universo, né? já lançou há 15 dias, nem sei se está disponível, mas começa a ser isso. Começa a ser eles ainda estão presos na ideia do Copilot, que é você só escreve. Né? Mas eu já vi na apresentação deles algumas coisas de loop, assim, de você... Não, isso aqui, toda reunião que houver, você me resume a reunião e me manda por e-mail. Então aquilo já fica vivo, já fica autônomo. Então eles começam... Bom, eles mostraram a coisa do agente. Então eu acho que a Salesforce provocou eles, o CEO mesmo foi falar assim, a Microsoft sabe de nada, a gente aqui é o bom. E acho que eles começam a adotar também a visão da Salesforce e a visão do mercado como um todo. Né? Então é isso. A gente sai do chat, né? A gente esquece o chat e a gente vai para o mundo mesmo dos agentes e das plataformas em cima do GPT. Ou seja, a gente tira o chat do GPT, né? Para não confundir. E digamos que nesta fase então estamos para já ainda é só um serviço, ou seja, as empresas podem contratar esse serviço e ainda não têm a capacidade de comprar uma ferramenta para utilizar. Sim, eu acho que Microsoft vai... todas as ferramentas, elas vão vir acopladas com um sistema mais ou menos prompt, multi-agente. Né? Acho que a tendência é que todas as grandes plataformas e pequenas plataformas, elas venham com essas facilidades. E aí vai ser muito mais fácil você tirar um relatório, né, no SAP, vai ser muito mais fácil você criar automações, porque é a pessoa que vai escrever ali em português. E acabou. Em qualquer língua, na verdade, ele... E agora a gente mostra um pouco desses agentes mais concretamente. Então, o primeiro agente que a gente trabalhava era um chat. Um chat não deixa de ser um agente. É o agente mais básico. Por quê? Porque ele está ali autônomo, ele espera uma ordem, uma pergunta, uma consulta do consumidor e ele retorna. Então, a gente começou a vender chatbots há 8 anos, 2016, quando a Meta lançou aquelas árvores de decisão com aqueles botões assim e tal. E quando quando eu usei o GPT pela primeira vez, à tarde, que era de manhã em São Paulo, eu já mandei um e-mail e falei assim, olha, árvore de decisão a gente não vende mais. Acabou. Né? O GPT, ele vai conseguir ter uma conversa muito mais fácil e fluida e natural do que uma árvore de decisão. Clique aqui para ver o seu cartão. Clique aqui se o seu cartão é Premium, Prata, Bronze ou não sei o quê. Bronze. Clique aqui se é Bronze 2.0 ou 3.0. Agora me diga a sua idade. É maior de 50, menor que 50. E aí você vai e de repente cai. Né? E você volta tudo de novo. Então, e você só queria saber o saldo, quanto é que você estava devendo no cartão. Então, você escreve lá qual vai ser a fatura, o valor da fatura que eu vou pagar no final do mês e ele te dá o resultado. Simples assim. E aí a gente começou a trabalhar, então eu vou mostrar um pouco uma linha evolutiva, tipo aquela linha do Homo sapiens, né? Saindo ali da ameba até talvez a gente tá no Australopithecus. Né? A gente ainda não chegou no sapiens, nem a OpenAI chegou. Não sei se vai chegar. Mas a gente começou a evoluir as ideias dentro da própria eLife. E a primeira ideia foi a ideia do chatbot, mas não somente para fazer atendimento, mas para fazer outras coisas. Eu vou passar o vídeo que ele fala melhor que eu. Imagine que sua empresa precisa organizar um evento, mas encontrar o fornecedor certo rapidamente pode ser um desafio. Com a CExpress, tudo começa de forma simples. Basta enviar sua lista de fornecedores para a plataforma e deixar o resto com a nossa automação. Depois de subir a lista, é só enviar o pedido ao bot, indicando exatamente o que precisa. O bot entra em ação, enviando mensagens para os fornecedores de sua lista que podem atender ao seu pedido. Em poucos minutos, você recebe os 3 melhores fornecedores para atender ao que você precisa. Escolha a melhor opção e finalize o pedido de forma rápida e eficiente.
Pronto, a musiquinha foi um pouco longa. Bom, mas é basicamente o que a gente conversou na teoria, a gente apresenta um pouco da prática. Ou seja, a gente tem um produto de atendimento ao consumidor, basicamente gestão de tickets, a pessoa liga, reclama, tem um problema, etc. Você abre um ticket, depois resolve o problema, fecha um ticket. Né? E a gente começou a olhar essa plataforma um pouco mais adiante. Então eu falei, por que a gente tem um problema na própria Life de tomada de preço? Onde é que a gente vai fazer o evento em Lisboa, em São Paulo, no México, no Chile? Qual é o café da manhã que a gente vai contratar, etc, etc. O som é uma coisa super cara em São Paulo, não sei porquê, mas é uma coisa absurda. E aí você tem que fazer mesmo essas cotações todas. Então a gente está implantando nos financeiros das empresas um bot em cima dessa plataforma de atendimento. Só que esse bot ele não faz atendimento, ele faz outra coisa. Ele faz uma consulta ao mercado, né, e fala com outras empresas e as empresas então passam os preços da gente. Então esse é o tipo de ideia simples, né, mas que pode ser automatizada utilizando o NLP, utilizando o GPT, porque a mágica é o GPT entende o que o fornecedor está a falar. Além disso, o salto vai ser quando o fornecedor também tem um bot. Então fica um bot falando com outro bot. E até já manda o orçamento e já o diretor financeiro só faz, olha, já vi que esse aqui é bom, esse aqui é melhor, por isso, ponto positivo, ponto negativo, preço aqui é tal, agora é com você. Dos 3 você resolve. E o diretor financeiro, que passava horas no telefone, só faz um clique e acabou. Então essa aí é um exemplo um exemplo muito simples, muito trivial, mas de como esses agentes podem aumentar a produtividade, por exemplo, de um diretor financeiro, de um gerente financeiro. Nessa linha, a gente não tem o vídeo ainda, mas a gente está fazendo a mesma arquitetura, exatamente a mesma coisa para comércio eletrônico. Então, de um lado, você tem o comércio eletrônico, que te oferece um bot, né, que te oferece um agente, que é o seu personal shopper. Então, você diz, olha, eu vou para a praia em janeiro, no Brasil, e eu preciso de roupa de banho para mim, para minha filha de 10 anos, sei lá, para minha cunhada. Preciso de 3, faltou para a gente. E o bot, né, o personal shopper, ele vai ao comércio eletrônico, você sobe, ao invés de você subir ali a lista de fornecedores, você sobe os produtos desse comércio eletrônico e ele já manda preço, clique aqui para comprar, etc, 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 de acordo com as preferências. Quanto mais o indivíduo, o consumidor, fala com aquele personal shopper, aquele agente, mais o agente vai saber sobre as preferências dele. Então, já sei que o óculos de sol, a marca que ele gosta é essa, ele comprou isso, comprou aquilo. É um pouco o que a Amazon faz para todo o e-commerce. Né? Então, essas recomendações que a Amazon tem, a base de dados imensa, tarará, tarará, agora está automatizado em 1 hora. Por quê? Porque o poder do GPT corta todas aquelas linhas de código, aquelas coisas que você tinha que fazer a mais para fazer um sistema de recomendação. Então, é um comércio eletrônico no WhatsApp, ou no e-mail, ou no web chat, né, com a mesma arquitetura. Redes sociais. Bom, isso foi atendimento. E aí, redes sociais. Alguns de vocês utilizam o Buzz Monitor, que é a nossa ferramenta de listening. E aí, o Buzz Monitor também, esse ano, a gente começou a criar agentes para fazer determinados relatórios automaticamente. E aí o Will tem mais propriedade para explicar, porque esse cliente ele trata com muito carinho lá no Brasil. Sim. De fato, Casas Bahia é uma empresa de retalho no Brasil e a gente atende os consumidores de Casas Bahia em todos os canais, não só em redes sociais, na verdade, canais digitais. Só que por gerenciarmos muitos pontos de contato, isso gera para a gente um esforço de produção de relatório bastante grande também, integrando todas essas fontes de dados. Então o que nós fizemos aqui foi plugar 2 dessas fontes, que é redes sociais e Google My Business, porque eles têm mais de 1.500 lojas físicas, então tem muita informação sobre esses ambientes também. E um relatório que levava algumas horas ou até mesmo dias para ser produzido, começou a ser produzido em alguns minutos.
Esse relatório a gente chama de Insight Pills. Ele basicamente coleta as informações de todas essas fontes de dados e organiza essas informações num template que nós definimos. Aqui, esse template tem as aberturas que nós entendemos que seriam relevantes para esse cliente, mas poderiam ter outras variáveis também. Inclusive, essa foi uma estratégia muito legal agora na Black Friday. Nós temos uma outra versão desse template. Durante a Black Friday, nós acompanhamos não só a marca, mas todos os concorrentes, a cada hora enviando um relatório para avisar o que é que os concorrentes estavam lançando de promoção naquele período, para dar tempo do marketing das Casas Bahia também pensar em alguma estratégia que fosse competitiva para concorrer com os outros players. E aí esse relatório aqui, então, a gente recebe ele todos os dias às 9 da manhã, e ele diz para a gente quais são os pontos de atenção do dia anterior, o que foi que aconteceu de relevante. Geralmente são temáticas que têm baixa representatividade no volume, mas que são negativas. Então eu trago uma informação ilustrando o que é que aconteceu e a voz do cliente é sempre o post que foi feito. Detalhe, todo o relatório é redigido pelo GPT. Nada desse texto aqui foi produzido por um humano. Depois do ponto de atenção, eu digo quais são os problemas em pós-venda especificamente, isso porque nesse cliente eu atendo duas áreas, marketing e saque. Então, falando do saque, quais são os temas negativos, sempre com a voz do cliente, porque isso é mesmo importante para que eles consigam identificar o protocolo do caso no CRM. E aí vem a experiência em loja que eu disse para vocês do Google My Business. Então, quais são as lojas detratoras ou as lojas que têm maior volume de reclamações? Nesse caso, nós temos 7 diretorias e um grupo de lojas em cada uma dessas diretorias e eu mostro pelo menos 3 lojas. Alguns casos, quando a diretoria não teve reclamação no dia anterior, a gente vem com nenhuma informação útil, isso é muito importante também. Depois, quais foram os top posts que a marca lançou naquele período e as demandas de pré-vendas, que aí é para o nosso cliente de marketing. Então, o que as pessoas estão falando de pré-vendas? Positivo, negativo, e o GPT já termina para mim com alguns insights. Para esses insights, ele leva informações, analisa as informações dos concorrentes, que está logo abaixo no relatório, e também já diz para a gente qual é a oportunidade. Com base na análise que ele fez, o que ele identifica como oportunidade para que a marca possa se posicionar. Para finalizar, a gente coloca para baixo o mar aberto, que é um pouco menos relevante, mas o que estão falando da marca fora do canal. Então, Casas Bahia e Ponto Frio, que são as duas bandeiras da marca, e depois vem todos os outros concorrentes. De uma forma mais sucinta, só top 3 temas discutidos em cada uma dessas empresas. Esse é um formato um pouco mais centrado na informação que a gente tem dentro dos canais da marca. Tá bem simples, porque essas informações estão coletadas pela BuzzMonitor, estão todas organizadas ali. Mas a gente tem um outro desafio também, que é buscar outras temáticas que estejam acontecendo em portais, notícias, órgãos reguladores, blogs, fóruns, informações que não necessariamente estão disponíveis no nosso banco de dados, a BuzzMonitor, estão na web e não estão estruturados. Inclusive, para alguns desses clientes, nós pesquisamos, por exemplo, em papers acadêmicos, quando a gente precisa de tratar de inovação ou temáticas que são muito pouco exploradas no mercado. Independente de qual seja a fonte de dados, a nossa estratégia é basicamente criar um web crawling. E a gente está chamando isso de Insight Always On. Insight Pills são as informações que estão concentradas no nosso canal. No Insight Always On, eu estou olhando para a web como um todo, independente de qual seja a fonte de dados, o site, eu consigo fazer um web crawling dessa informação, construir um banco de dados para que eu possa analisar. E aí tudo começa com a primeira pergunta. Nesse caso, o Jairson até falou sobre a possibilidade de matérias-primas sendo usadas para a substituição do cacau. Aqui nesse caso, a gente está falando com um cliente que trabalha com frota de caminhões. Caminhões, sim? Pronto.
frota de caminhões e basicamente a gente precisava entender quais são os impactos rodoviários, das estradas, enfim, o que é que pode impactar na frota, na logística dessas frotas de caminhões. Esse Insight Always On é o prompt que a gente escreve e coloca em looping para todos os dias avisar esse cliente o que é que está acontecendo nas rodovias brasileiras que pode impactar a logística das frotas deles. E aí a gente recebe um relatório desse por dia que resume para a gente alguma notícia relevante sobre o tema e nesse caso especificamente ele dá um destaque para cada uma das regiões brasileiras e o que é que está acontecendo naquela região que pode ser relevante para a marca. Aqui vem logo abaixo as informações de onde essas fontes de dados, de onde essa informação foi coletada e o cliente poderia checar ali. Mas existem outras aplicações. Agora, durante esse período da Black Friday, nós estávamos pesquisando, por exemplo, quais eram os brinquedos mais buscados. Não sei, Margarida, qual era o tema que você estava trabalhando? Sim, os brinquedos são o que as pessoas procuram mais agora para este Natal. Mas o foco era nos brinquedos, então algo mais infantil. Pronto, então a ideia era tentar identificar quais eram essas tendências de compra, esses interesses de compra e todos os dias avisar os nossos clientes do retalho o que as pessoas querem comprar para que eles possam trabalhar melhor promoções focadas nesses produtos. Boa. Então, assim, essas coisas todas a gente se desafiou dentro da eLife, né, para fazer, e dentro da Basmont, então são empresas hoje separadas, mas irmãs. Mas a gente ainda ficou um pouco inquieto, porque a gente vê que o GPT abre portas para nós oferecermos mais produtos e mais serviços de uma maneira muito mais rápida. É só a gente conseguir ter ideias e arrumar um product fit. Então, a gente começou... Bom, eu mesmo fui um agente de mim mesmo, eu não consegui construir um agente porque o meu MVP não estava pronto ainda, ficou pronto na semana passada. E durante esse ano eu pesquisei montes e montes de artigos científicos com business cases. Business cases que Harvard, ou Stanford, ou Microsoft, ou universidades do mundo estavam publicando, né, e o que é que... como que eles estavam utilizando o GPT de forma inovadora, de forma criativa. E aí a gente começou a implementar algumas ideias desses papers e fora um pouquinho da nossa caixinha só de social media, de web search e essas coisas que a gente vem fazendo há 20 anos e começou a ver outras coisinhas interessantes. Uma desses experimentos, ainda está em experimento, por exemplo, Financial Markets. Então, você tem uma quantidade de papers enorme sobre técnicas de como utilizar o GPT para criar assistentes, né, para investidores profissionais na bolsa, investidores em outros assets, etc. Então, a gente testou com o mercado de ações do Brasil e hoje a gente está fazendo alguns experimentos dentro, né, da eLife para verificar a utilidade disso, para depois passar para a fase de beta teste. E a gente começou a analisar, de um lado, notícias, tweets, informações em tempo real do mercado brasileiro de ações e um dos algoritmos apresentados no paper junto com o GPT para tentar dar uma previsão de alta ou de baixa de um papel na próxima semana, né? E uma explicação. Então aí vocês veem uma explicação, por exemplo, de um grupo educacional que tem uma previsão de melhorar 3%. Então, em tese, né, você tem mais um assistente, obviamente que ele não é o tomador da decisão final, mas você tem mais uma informação que você compacta de várias outras dezenas de informações e você utiliza um investidor expert, né, no assunto para dar o julgamento final. Então, é mais uma forma de assistir a uma pessoa que investe. E aí a gente começou a sair da caixinha só do social media puro ou do web search puro e começou a ver verticais mais interessantes de trabalho. E aí o que eu considero um dos papers mais interessantes que eu li esse ano, o Will agora vai demonstrar para vocês. Deixa eu só fazer esse comentário, isso aqui é bem bacana.
Se você passa também o mouse em cima do papel da ação, ele explica o porquê da volatilidade daquela ação. E aí ele vai usar informações como notícias que saíram sobre aquela empresa para entender o que pode ou não impactar. Acho que isso aqui é bem legal na hora de analisar, além de outras perguntas que você pode fazer na E prática. por acaso, Embraer realmente está bombando, já cresceu 120% esse ano. Embraer. Essa aí ela acertou. Ele tem dito isso todo dia para mim e eu não acreditei nele, mas bombou mesmo. E aí aqui o comentário com forte aumento nas entregas e otimismo pela recuperação da cadeia de suprimentos, espera-se que as ações da Embraer mantenham-se uma tendência crescente, refletindo a confiança dos investidores. O foco em inovação e novos contratos sustenta a expectativa de valorização. Nesse caso ele foi um pouco mais genérico, mas em alguns casos ele explica exatamente o porquê da volatilidade, dizendo sobre compras, fortalecimento de vendas, enfim, outras variáveis que ele identificou nas notícias. Então, assim, esse agente em particular é um pouquinho mais complicado do que só um prompt, né? Você tem que ter um especialista julgando. Então, aqui a gente faz o especialista escrever o paper, né, colocou um conjunto de prompts já pré-definidos, a gente tem as fontes de dados e a gente juntou as duas coisas e colocou em loop. Mas no final é um loop. No final são os prompts em loop. Mas é muito mais sofisticado do que, por exemplo, resume aí esse e-mail para mim, resume aí esse relatório. É um pouco mais sofisticado. E esse eu reputo de fato como agora da Harvard e da Microsoft, um dos papers mais interessantes. Eu acho que vale a pena vocês entenderem o que o Will vai falar, por isso que a gente trouxe aqui. É uma das coisas mais interessantes desse ano. Vou sentar. Pronto. E aí, agora que a gente falou sobre agentes sintéticos, vamos pensar então como é que seriam consumidores sintéticos. Já que os agentes estão prontos para replicar um comportamento em looping, a gente também acredita, e com base em artigos científicos como esse da Harvard, de que a gente consegue reproduzir comportamentos humanos ou estimar comportamentos humanos a partir de um histórico de dados. Foi isso que a Harvard fez com a Microsoft nesse paper que eu vou explicar para vocês. Então, basicamente, eles começam a metodologia com uma coleta de informações usando pesquisas que já estavam disponíveis e que a gente já tinha resultados válidos, feitas com humanos, obviamente, para que eles pudessem construir o banco de dados de referência. Então, aquilo ali é o que nós queremos alcançar com os consumidores sintéticos. E aí, no segundo momento, eles fizeram os ajustes desse modelo, que foi dar atribuições humanas para esses agentes. Você é um homem de 30 anos que mora em Portugal, a sua renda é tal, a sua filiação política é essa. Todas as características possíveis que eles identificaram nas pesquisas de referência que foram coletadas. Então, deram essas variáveis para cada um dos agentes ou consumidores sintéticos para construir o banco de respondentes que nós teríamos em cada pesquisa. E aí, no final, eles compararam os resultados das pesquisas com humanos com a pesquisa com consumidores sintéticos. O que a gente teve de resultado? Foram feitos dois tipos de pesquisa aqui. Primeiro, a comparação com produtos já existentes. A primeira base de pesquisas usava informações como, por exemplo, pasta de dente com sabor morango. Qual é a probabilidade de você comprar uma pasta de dente, um creme dental com esse sabor? A outra foi possíveis produtos ou produtos inexistentes, entendendo também se esses consumidores comprariam ou não esse produto. Então, um creme dental, sabor pistache, algo do tipo. No primeiro estudo, que são pesquisas já existentes, eles alcançaram uma estimativa de 50% dos resultados humanos. É um valor bem interessante, mas ainda distante da realidade. E aí o segundo, que é para novos atributos, pesquisas como creme de dente sabor pistache,
eles tiveram 3 vezes mais uma extrapolação dos resultados humanos, ou seja, o GPT supervalorizou a possibilidade de comprar uma pasta de dente, um creme dental com aquele sabor diferente dos humanos. E aí essas imprecisões aqui nos deram um start, um alerta para pensar o que é que poderia ser complementado no estudo da Harvard para que a gente tivesse resultados melhores. Embora o ponto de partida da Harvard já tenha sido bastante interessante, que é comportamentos que nós já conhecemos podem ser replicados por consumidores sintéticos. Porque o que o GPT vai fazer é buscar na internet pesquisas que tenham aquele público, aquele perfil de público, e ver nas pesquisas existentes qual é o comportamento desse perfil de público para replicar na hora que você aplicar um questionário com um consumidor sintético. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Ok. E aí a gente foi validar o estudo da Harvard. Nós replicamos esse estudo usando o nosso sistema para chegar às conclusões que a Harvard chegou. Nós pegamos uma pesquisa existente sobre e-commerce, tendências de e-commerce, o futuro e as perspectivas de vendas online. E aí nós usamos exatamente a mesma demografia que a gente tem nessa pesquisa real, feita com humanos. Faixa etária, gênero, a região do país, a renda dessas pessoas. Demos essas atribuições para os nossos consumidores sintéticos e fizemos exatamente as mesmas perguntas que foram feitas para o humano para ver se a gente chegava no mesmo resultado. Esse daqui foi o resultado. Algumas perguntas como, por exemplo, compram menos de uma vez por mês? No e-commerce trends, a gente tem 13% dos consumidores humanos dizendo que compram pelo menos uma vez por mês e os consumidores sintéticos, 24%. E é importante, consumidores humanos, 2.055 entrevistados. Consumidores sintéticos, 514 entrevistados. O que são esses 514? Nós pegamos aquela disposição demográfica dos nossos consumidores e colocamos o agente para repetir aquela disposição 514 vezes. Isso constrói uma base de dados. É como se cada repetição, cada looping fosse um consumidor dentro daquela demografia, repetindo as mesmas perguntas para ter uma resposta. E aí eu posso fazer isso 500, 1.000, 2.000, quantos consumidores sintéticos você gostaria de ter na sua base de respondentes. As variáveis, elas vão ser sempre randômicas e aleatórias. Então eu vou cruzando renda com faixa etária, com gênero, de forma aleatória, para que eu tenha pessoas sintéticas com perfis diferentes e respostas diferentes também. Para alguns casos, a gente percebeu que ele extrapolou o resultado. Então, comparam preços ou pesquisam preços antes da compra, 100% na nossa pesquisa não parece um dado muito confiável quando a gente compara com a pesquisa com os consumidores. Mas depois a gente tem outras vertentes muito mais próximas, como comprariam roupas online, 88,99, comprariam eletrônicos online, 93,99. Isso começa a fazer um pouco mais de sentido para a gente. Então, validamos Harvard, de fato, usar dados demográficos para aplicá-los em consumidores sintéticos faz sentido, é possível e a gente já consegue replicar pesquisas em que a gente está falando de comportamentos conhecidos usando consumidores sintéticos. Isso está validado. A partir disso, a gente começou a pesquisar um pouco mais e chegamos nesse caso da Universidade de Stanford, que complementa a pesquisa que Harvard fez. Mas eles trazem uma variável que é muito interessante. Eles não trabalharam apenas com dados demográficos, que foi o que nós e Harvard fizemos. Eles deram para essa pesquisa informações comportamentais dos consumidores. E aí, como que eles fizeram isso? A primeira etapa foi selecionar 1.000 humanos para, de fato, participar da pesquisa.
E esses 1000 humanos foram entrevistados por 2 horas, mas foram entrevistados inclusive por agentes sintéticos. Eles colocaram lá agentes para fazer algumas perguntas e construir um histórico de vida sobre aquela pessoa. Falaram sobre a história, sobre a profissão, sobre educação, sobre percepção política, deram um panorama muito mais qualitativo do que só os dados demográficos que Harvard fez inicialmente. Então, com essas 2 horas de gravação da entrevista de cada um dos 1000 humanos, eles construíram uma fonte de dados que foi usada para treinar o GPT, para dizer como que cada um daqueles humanos costuma se comportar, como cada um daqueles humanos, no que cada um desses humanos costumam acreditar. E isso dá uma outra abordagem para o consumidor sintético, não mais só dados demográficos, homem, mulher, idade e tal. Essas 2 horas de entrevista foram transcritas e essas informações transcritas usadas para o treinamento do GPT. E aí aplicou-se um novo questionário perguntando coisas como, por exemplo, em quem você vai votar para esses 1000 consumidores sintéticos, e esse questionário foi guardado, essa informação foi guardada para que 2 semanas depois os humanos fossem entrevistados com o mesmo questionário para verificar essas variáveis mais qualitativas, como por exemplo, quem é que você vai votar. E aí, com base nisso, o modelo de Stanford atingiu 85% de assertividade em prever o comportamento dos humanos. Isso é um salto muito grande, perto do que Harvard conseguiu com 50%. E aí a análise aqui que diferencia os 2 estudos Harvard trabalhou apenas com dados demográficos, Stanford trouxe esses dados comportamentais qualitativos que impactou completamente no resultado final. Essa assertividade de 85% é genial quando a gente fala de comportamento do consumidor. Então, quais são as nossas conclusões para isso? Primeiro, o GPT é muito bom para interpretar a realidade, mas ele vai sempre trabalhar com tendências mais estereotipadas. Ele vai pegar aquele grupo demográfico, vai verificar pesquisas disponíveis online para ver quais são os comportamentos desses grupos e, com base nisso, responder os nossos questionários. Então, a gente entendeu que era fundamental construir um índice de variabilidade entre esses perfis dos consumidores. E é aí que entra a contribuição da eLife para esse formato. Por quê? O que Stanford fez foi muito bom, só que é muito caro. Não faz sentido eu selecionar 1000 pessoas, passar elas por uma entrevista e trabalhar com 2 horas. Para isso eu compro uma pesquisa, se eu precisar fazer isso. Não faz sentido. Então, qual foi a abordagem eLife criada a partir desse merge entre Stanford e Harvard? Nós basicamente estamos trabalhando com o que nós sabemos fazer, que é redes sociais. Nós temos uma metodologia que nós chamamos de Consumer Centered Monitoring. Nós pesquisamos um tópico específico, alimentação saudável. E aí eu vou ver pessoas que falam sobre alimentação saudável. Depois eu descobri que o William é uma dessas pessoas e eu extraio informações sobre o William. Quais foram as últimas 200 publicações que o William fez nas redes sociais? Independente do que seja. Ele esteve no Brasil, ele foi ao teatro, ele assistiu o filme X. Todas essas informações falam sobre o comportamento do William. E eu sei que em um momento ele falou sobre alimentação saudável. Então eu quero usar as últimas publicações do William como fonte de informação para treinar o consumidor sintético William. Foi exatamente o que Stanford fez com 2 horas de gravação. O que nós estamos fazendo é com dados de redes sociais, porque a gente tem 2 bilhões de data points disponíveis na BuzzMonitor, informações que podem ser recicladas exatamente para esse tipo de aplicação. E aí essas informações vão falar sobre a minha ocupação, localização, hobbies, consumos, interesses e tal. Para além disso, nós colocamos essa variação de 5 a 20% das respostas. É como se eu estivesse dizendo para o GPT assim: o William tem esse comportamento,
Mas eu quero que na hora de você repetir o looping das perguntas, dá uma variadinha, diz que ele não gosta disso e que ele gosta de outra coisa. Esse 5 a 20% de margem é só para eu ter erro mesmo, para eu garantir que eu não estou dando exatamente o mesmo perfil de consumidor. Eu estou mudando as características desse consumidor e aí eu tenho pessoas com comportamentos aproximados respondendo exatamente a mesma coisa, mas não as mesmas respostas. Bom, nós replicamos essa metodologia e aqui já não existe mais um parâmetro de comparação, que de fato essa é a abordagem final, e nós criamos 2 perfis, o Lucas, que é o jovem conectado, e a Mariana, a observadora cultural. É um grupo para os jovens conectados entre 55% de mulheres, 45% de homens. Na Mariana, essas observadoras culturais, nós temos 47% feminino e 53% masculino. Mas aí a gente já percebe as 2 variáveis que vão colocá-los em clusters completamente diferentes, que é superior incompleto, superior completo. Maior entre 18 e 30 anos e entre 30 e 50 anos. E aí a gente foi fazendo perguntas, como por exemplo, qual é a sua atividade favorita de tempo livre? No caso do grupo do Lucas, a gente tem videogames e atividades físicas. No caso da Mariana, nós temos leitura e cozinha. Depois, rede social favorita, Instagram, TikTok, Instagram e Facebook. O quanto diversidade e ecologia são importantes, a preferência por preço, a frequência de compra online, plataformas de compra online e os motivadores de compra online. Então aqui no Lucas a gente tem comprar sem sair de casa e as promoções, são as razões pela qual ele compra online.